O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridades para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, aqueles também que nos acompanham, pelas redes de evangelização da nossa paróquia, estamos celebrando a segunda semana da Quaresma. A segunda semana da Quaresma que é um tempo de conversão. E a palavra do Senhor está a todo momento nos chamando à conversão, nos chamando a mudarmos de vida, mudarmos as nossas ações, vivermos como verdadeiros cristãos, vivermos como a palavra está nos pedindo, como Cristo está nos pedindo. O Evangelho de hoje nos traz a realidade sobre a vivência cristã, a vivência religiosa, a nossa religiosidade. E muitas vezes, Jesus teve de defrontar, teve de travar duros duelos, duros embates contra o perigo da exterioridade, a falta de interioridade, a incoerência dos religiosos do seu tempo, que diziam uma coisa, mas viviam outra completamente diferente. Eu penso, o diácono pensa, que o ditado popular mais vergonhoso para um cristão é aquele famoso: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Ou seja, admirem as minhas palavras, mas fechem os olhos para as minhas obras. Aplaudam os meus discursos, mas se envergonhem do modo de proceder, do meu modo de proceder. Seria terrível, irmãos e irmãs, para todos nós, cristãos, viver uma incoerência, viver distante do Evangelho, na prática, no cotidiano da nossa vida, nos nossos relacionamentos. As pessoas não precisam de ostentação, mas elas precisam de ver justamente o sustento da nossa espiritualidade. Existe um mal que assola o coração de todo cristão, não apenas dos padres, dos diáconos, dos pregadores, mas de todos nós batizados. O mal de ser mestre na vida alheia. Conselheiros admiráveis, especialista em indicar atalhos, mas sem a ferramenta principal, que é a nossa conversão pessoal, o testemunho de vida. Eu sei dizer para o outro o que ele deve ou não fazer, mas muitas das vezes não indico para o meu coração um caminho de conversão, um caminho de mudança de vida. Não proponho a mim mesmo uma mudança radical, uma tomada de atitude. Nós estamos falando, irmãos e irmãs, do mal da incoerência, exigentes e intransigentes com a vida do outro, mas complacente e conivente com o nosso próprio jeito de viver. Nós somos assim, exigimos dos outros o máximo de rigor, a máxima exigência, e já para nós, a máxima misericórdia, a máxima complacência. Somos todos hoje chamados a fazer um bom exame da nossa consciência. A partir dessa exortação do Evangelho de hoje, fazer para aparecer, estampar a palavra de Deus na roupa, mas não no coração. Hábito de santos, mas hábitos de pagão. É o trocadilho aqui das palavras, o gosto pela honraria, pela romaria humana. É preciso, irmãos e irmãs, nos purificar de tudo isso dentro de nós, pois o que conta no final é a relação que nós vivemos com Deus. Por isso, não ostente a sua espiritualidade, a sua religiosidade, mas sustente até o fim, seja fiel e perseverante. As pessoas não precisam de ostentação, mas precisam de ver justamente o sustento da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, para que elas também creiam em que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador. Que nesta quaresma nós possamos nos voltar, examinar a nossa consciência e ser um cristão, ser verdadeiramente cristão, anunciadores da boa nova de Jesus Cristo, anunciar a palavra, sem precisar estar aparecendo, sem precisar nos colocarmos à frente, a falarmos alto, a chamar a atenção, mas sejamos cristãos verdadeiros, cristão que alimenta a espiritualidade,
que tenha na espiritualidade, né? A palavra de Cristo que nos diz, que nos convida, que nos chama a ser verdadeiros missionários, anunciadores da boa nova, anunciadores da ressurreição. Que nós saibamos levar a palavra de Deus ao nosso irmão e dizer a ele: o Senhor nos ama, né? Quer a nossa conversão e nos convida, nos abre os braços para nos acolher no nosso dia a dia. Amém?